E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é um mago muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Henry, onde ele era um mago muito poderoso considerado uma lenda. No entanto, quando o filho do rei assumiu o trono, ele acaba sendo executado com falsas acusações de liderar uma rebelião contra o império. Porém, assim que ele é morto, para sua surpresa ele acorda em outro local, em outro corpo, e logo ele percebe que conseguiu ser revivido por causa de uma pessoa que fez um feitiço errado de necromância. Porém, esse seu novo corpo não possui um núcleo de mana, mas por ter bastante conhecimento sobre magia, ele logo consegue fazer um novo núcleo nesse corpo. Após sua morte, ele reconhece a força dos cavaleiros, pois se ele tivesse um corpo de um mestre espadachim, ele não teria sido afetado por veneno. Com isso ele decide que vai se tornar o primeiro espadachim mágico, tudo isso por vingança. O antigo dono do corpo era um fracote, por causa disso até mesmo seus subordinados não respeitam ele. Mas ele logo mostra que sua força não é igual de antes e faz com que eles se ajoelhem e respeitem ele. Após reunir bastante informações do antigo dono do corpo, ele começa a treinar novamente seu círculo de mana para ficar mais forte. Mas como ele também quer aprender a arte da espada, ele decide entrar em uma escola que treina cavaleiros, porém seus pais acham que ele não tem força suficiente para isso e seu irmão que deve entrar. Mas após uma batalha contra seu irmão, ele mostra seu enorme poder, derrotando ele facilmente. Após esses eventos, ele inicia uma nova jornada para ficar mais forte que sua vida passada e com isso se vingar de todos os nobres que o traiu e não terá piedade de nenhum. Nesse próximo mangá a história segue em um mundo onde existe labirintos sombrios e é dever dos humanos lutarem para destruírem eles. Após uma grande catástrofe, o protagonista, conhecido como Desir, foi um dos poucos sobreviventes, onde ele teve que passar por esse inferno por 10 anos, perdendo vários amigos e amores, e agora ele está para enfrentar o último boss, um poderoso inimigo, junto com seus companheiros. Após uma batalha intensa, eles conseguem derrotá-lo e finalmente salvar o mundo, e apenas eles 6 no mundo todo sobreviveu. Porém eles cometeram um erro, o coração do monstro acaba se autodestruindo, dizimando tudo à sua volta, e com isso todos acabam morrendo. Mas para a surpresa de Desir, esse não foi seu fim completamente. O que aparece diante dele é um mundo 13 anos atrás, na época que ele se matriculou na melhor escola de magia da sua nação. Mesmo não acreditando no que estava acontecendo, ele não entende por que teve que passar esses 10 anos de dor e angústia que teve que passar no mundo das sombras, como se não tivesse valido nada. Após se acalmar, ele percebe que isso tudo que passou não foi um sonho, pois ele se lembra de cada detalhe. Como ele é um plebeu, todos olham com desprezo para ele, acreditando que ele é um fracote, mas rapidamente ele mostra que não deve ser subestimado, e ao decorrer da história ele consegue se reencontrar com seus preciosos amigos novamente, e agora ele está determinado a mudar o passado e salvar aqueles que são preciosos para ele. E faltando 3 anos até a emergência do mundo das sombras, ele tem que encontrar uma maneira de parar tudo isso, para que a humanidade não seja destruída totalmente. Mas não será uma tarefa fácil, mesmo tendo conhecimento de vários anos de batalhas. Inimigos poderosos estão mais próximos do que ele imagina e farão de tudo para matar ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Lee, um jovem estudante do ensino médio que tinha uma vida normal e tranquila. Porém isso tudo para ele era muito chato, até que um dia sua vida muda completamente quando misteriosamente aparece um círculo mágico na sua sala de aula, e quando ele olha ao redor o tempo estava parado, e logo após isso ele é mandado para outro local com algumas pessoas na sua frente, mas ele não entendia nada do que eles estavam falando, até que um deles usa uma magia, e com isso ele começa a entender a fala deles, e logo ele descobre que está no covil do dragão vermelho, e com isso ele percebe que está em outro mundo de fantasia. Ele foi invocado apenas para mostrar que o clã vermelho é capaz de usar magia de transporte, mas teve um problema: o dragão vermelho só pensou em trazer ele para seu mundo, mas não em levá-lo de volta, pois essa magia ainda não foi criada. Isso pode levar uns 50 anos para completar ela, mas tem uma segunda maneira dele voltar, onde ele tem que abrir o portão dimensional sozinho para voltar para sua casa, e com isso ele tem que se tornar um poderoso mago para que possa abrir o portão, e com isso o dragão vermelho coloca nele um cristal de mana onde ele é capaz de usar magia pelos próximos 200 anos, e agora ele está decidido a aprender a usar magia, e sua professora é uma garota que é membro do clã do dragão de prata. Após um treinamento infernal, ele já estava conseguindo usar algumas magias e também aprender a lutar,
e após alguns dias ele consegue terminar seu treinamento, mas ele ainda nem estava perto de conseguir abrir o portal, mas ele acaba descobrindo sobre um método de aumentar mais seu poder, onde ele tem que encontrar pedaços do coração de um poderoso dragão que morreu, que está espalhado pelo mundo, e agora ali começa uma nova aventura para encontrar os pedaços do coração do dragão e se tornar um mago incomparável, e com isso ser capaz de voltar para sua casa. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo onde misteriosamente começaram a aparecer portais no mundo todo e rapidamente começaram a sair monstros e ameaçar a humanidade. Mas com o aparecimento desses portais algumas pessoas começaram a despertar poderes e eles iniciaram uma caçada aos monstros em busca de fama e dinheiro. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Sun, um jovem garoto que estava à procura de dinheiro para ajudar a sua mãe, que estava muito doente, mas como ele é bastante fraco ele acaba aceitando fazer um trabalho muito perigoso, onde ele ajuda na caçada dos monstros, mas ele serve de isca para atrair eles até os despertados, mesmo arriscando sua vida e sendo insultado pelos outros despertados. Esse é o único jeito de conseguir dinheiro suficiente para ajudar sua mãe, que está em coma devido ao aparecimento desses portais. Um dia, quando estava voltando para casa, uma enorme explosão acontece e ele acaba sendo mortalmente atingido, mas é neste momento que ele relembra de sua vida passada, onde era um poderoso feiticeiro que acabou sendo morto em uma batalha contra um poderoso dragão, mas antes de morrer ele usou uma magia de reencarnação e com isso ele acaba renascendo no corpo ferido de Sun, e agora na sua segunda vida ele está decidido que vai ficar muito mais poderoso do que antes para não ser morto novamente, e com seu novo poder esmagador seu nome rapidamente começa a se espalhar pelo mundo todo, onde ele começa a fechar dungeons de ranked salto sozinho, e com seu autoconhecimento sobre a magia juntamente com a nova tecnologia do mundo, ele consegue aumentar ainda mais sua força, virando praticamente um deus desse mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Grey, que era um poderoso rei solitário, porém um dia ele acaba sendo morto sem saber o que aconteceu. Com isso ele teve apenas que aceitar sua morte, mas para sua surpresa ele acaba renascendo no corpo de um bebê que tinha acabado de nascer, chamado de Arthur. Com o passar do tempo ele percebe que renasceu em um mundo com raças e habilidades que jamais tinha visto antes, e pouco tempo depois ele já tinha aprendido melhor como esse mundo funciona, e ele acaba descobrindo que algumas crianças conseguem despertar seus núcleos de mana quando está chegando na adolescência, mas Arthur, com todo o seu conhecimento de muitos anos e treinando com apenas 1 ano de idade, ele consegue despertar seu núcleo com 3 anos de idade, tendo a possibilidade de treinar e aumentar o poder do seu núcleo mais rapidamente que as outras pessoas. As pessoas que conseguem despertar magia acabam adquirindo afinidade com um dos elementos naturais, e com isso eles treinam esse elemento pelo resto de sua vida. Mas Arthur é diferente, ele adquiriu afinidade com praticamente todos os elementos, algo que ninguém tinha visto ainda, e com o decorrer da sua jornada nesse mundo, após alguns eventos ele acaba conseguindo uma besta de mana extremamente rara, e com isso ele também consegue a vontade bestial, um poder enorme onde, se ele conseguir dominá-lo completamente, aumenta seus poderes a níveis imagináveis. E agora um poderoso rei que acabou sendo morto e renascido em outro mundo inicia um novo caminho, onde ele tem que passar por vários desafios, enquanto vai ficando cada vez mais forte, e ao passar dos anos seu objetivo é ser o guerreiro mais poderoso desse mundo para que possa proteger aqueles que são importantes para ele.